Olá pessoal, a aula de hoje, como vocês já viram, é uma aula sobre esportes de marca, mais precisamente o atletismo. Então vocês viram um pouco sobre o atletismo em aulas anteriores. A primeira aula sobre o atletismo foi sobre a história e falando um pouco sobre o que é o atletismo. Expliquei para vocês algumas modalidades que existiam, como as corridas, os saltos, arremessos e lançamentos. Na aula de hoje, vocês irão entender um pouco sobre o salto em altura. Na primeira aula sobre o atletismo, eu havia falado sobre os saltos. E aí citei o salto em distância, salto triplo, salto com vara e o salto em altura. Então, como eu disse para vocês, hoje será um pouco sobre o salto em altura. E como eu disse em aulas anteriores sobre a história da corrida, que é a última aula sobre esportes de marca que tivemos, foi sobre as corridas do atletismo. As corridas já existiam muito antes de termos o esporte. Então, o homem da pré-história ele já utilizava a habilidade motora correr para se salvar dos animais. E não foi diferente dos saltos. Os saltos também vieram desde a pré-história, não nos moldes como conhecemos hoje, como um esporte, mas ele era utilizado para a sobrevivência humana. Nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, realizados na Grécia, eram praticados os saltos em altura, porém não nos moldes como conhecemos hoje. Os moldes que conhecemos hoje, com as regras que tem hoje, passou a ser feito a partir do século XIX na Escócia. Com a evolução do tempo, as técnicas do salto em altura também foram evoluindo. Então acompanhem a seguir a evolução do salto em altura. Capazes de alcançar mais de 1,2 vezes sua altura, a técnica é tudo para os atletas de salto em altura e seu esporte busca perfeição desde o século XIX. No início, os atletas pulavam com os pés juntos, se lançando de cabeça por cima do sarrafo. Mas para evitar que a modalidade se transformasse em disciplina acrobática, a técnica foi proibida. Na virada do século, a técnica de tesoura era muito usada, levantando as pernas uma de cada vez. Em 1895, o americano Michael Sweeney saltou 1,97 metros com uma variante do que se transformaria no Fosbury, uma espécie de virada para dentro. Em 1912, a marca dos 2 metros foi ultrapassada pela primeira vez pelo americano George Horini, usando o rolamento californiano. Ele usou a perna interna para o impulso e esticou as 2 pernas de lado, jogando o corpo por cima do sarrafo ao mesmo tempo. A técnica de rolamento ventral surgiu em 1940, com o rosto voltado para o chão, o que é permitido desde 1938. Em 1963, o russo Valery Brumel estabeleceu o recorde mundial saltando 2,28 metros. A maior evolução aconteceu em 1968, nas Olimpíadas do México. O americano Dick Fosbury saltou sobre o sarrafo de costas, com o rosto virado para cima, e foi a sensação dos Jogos. Ele usou sua perna de fora para impulsionar o corpo para cima e sobre o sarrafo, usando uma rotação para trás. O cubano Javier Sotomayor usou essa técnica para saltar 2,45 metros em 1993, recorde intacto até hoje. O salto em altura tem como principal objetivo saltar por cima do sarrafo, sem encostar nele ou derrubá-lo. Quem alcançar a maior altura será o vencedor ou vencedora. O atleta tem até 3 tentativas para saltar, sendo excluído do concurso se falhar 3 vezes. A impulsão do atleta, também conhecida como chamada, deve ser realizada com apenas um dos pés. Como vocês viram, no início era realizado com 2 pés, entretanto, hoje deve ser realizada apenas com um. Na classificação final, o árbitro deverá marcar a melhor tentativa do atleta.